E aí, pessoal, que Elias, professor de História de vocês. Hoje, né, a gente está aqui para começar a discutir sobre a Grécia, né? A Grécia, que é uma das civilizações antigas de maior, vamos dizer assim, né, de maior popularidade, vamos colocar assim, né? Muita gente conhece, já ouviu falar sobre a Grécia Antiga, né? Já ouviu falar de Atenas, sobre a mitologia grega, sobre a cultura grega de forma geral. Então é um tema bastante conhecido. Então a gente vai começar a discutir, né, sobre a Grécia Antiga, tá bom? Então, pessoal, é muito importante que vocês façam a leitura do capítulo, né, do tema referente. Façam as anotações que forem precisas e as dúvidas que surgirem ao longo das aulas, ao longo das leituras. Enviem lá no Google Class para que eu possa estar respondendo e a gente ir dialogando ao longo, né, desse percurso, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente poder fazer essa introdução, né, ao estudo da Grécia de maneira geral, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, a civilização grega, né, a Grécia, como eu já falei, das civilizações antigas, provavelmente é uma das mais conhecidas, né? Ou ainda, né, uma das mais populares, já que aparece em diversos momentos, né? No cinema, né? Na literatura, no videogame. Então tem muita coisa, né? Produzida sobre a Grécia por conta, né, dessa sua popularidade. Então, para a gente poder conhecer um pouco melhor sobre a história da Grécia, né, é preciso que a gente investigue com calma, né, como é que essa civilização ela se desenvolveu ao longo dos milênios em que ela existiu, bem como, né, como era ali, como é que essa cultura ela tomou a forma que nós conhecemos, né? Muita gente conhece a mitologia grega, já ouviu falar sobre a mitologia grega, é, e então é muito importante a gente entender a história da Grécia, né, e a sua relação para poder entender o que é essa mitologia, o que ela significava, né, e por que ela se tornou de certa forma tão popular, tão conhecida, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa investigar, pessoal, é fazer uma distinção muito clara entre o que é a Grécia na antiguidade, né, quer dizer, a chamada Grécia Antiga, e o que é a Grécia hoje, tá? Então a Grécia que nós vamos falar aqui, pessoal, é a Grécia Antiga, o país hoje chamado Grécia, né? Ele não é referente exatamente aos mesmos locais que era a Grécia Antiga. Então assim, não confundir, tá? A Grécia Antiga com a Grécia da atualidade. Ainda que, claro, né, óbvio, o que nós conhecemos como Grécia Antiga também faça parte da Grécia hoje, tá? Mas a Grécia que nós conhecemos hoje ela é bem maior do que o que era a Grécia antiga. Outro fator importante, né, que quando a gente fala de Grécia, faz parecer que nós estamos falando vamos dizer assim, de uma coisa unificada, né? E a gente vai ver que a Grécia antiga ela não era assim tão unificada. Na verdade, ela não era quase nada unificada, como faz parecer quando a gente fala de Grécia, né? Parece uma coisa só, Grécia, né? E aí é por isso que a gente vai investigar essa Grécia antiga para tentar entender, né, o que era essa civilização grega, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber, né, para a gente poder iniciar essa discussão é que a Grécia antiga, pessoal, na verdade ela é produto, né, do assentamento de diversos povos diferentes, tá? Povos que vieram aí de várias regiões, né? Povos indo-europeus, e que foram se estabelecendo ali naquela região e foram, né, produzindo, né, ao longo dos séculos o contato entre esses povos, as cidades que esses povos fundaram, né, e as suas relações que vão produzindo o que nós chamamos de cultura grega, né? É até mais interessante chamar de cultura grega, né, a civilização grega, justamente porque o que nós vamos ter são vários povos que vão criar, né, vão dar origem a cidades e formas de viver e, entre aspas, aí, né, vão compartilhar entre si algumas características comuns, né, o que torna esses povos chamados de gregos, né? Então, olha só para a gente ter uma ideia, né, como a Grécia antiga ela era constituída desses vários povos, né? Então, a gente tinha
cretenses, né, que são um povo que vão viver na região da ilha de Creta. A gente vai ter jônios, né, que são povos indo-europeus, aqueus, eólios, dórios. Né? Esses povos, babaca. Esses povos, né, eles foram se estabelecendo na região da Grécia, né, ao longo dos milênios ali, principalmente a partir do segundo milênio antes de Cristo. Então, pelo menos por volta de 2000 antes de Cristo começam a se estabelecer ali, né, essas comunidades, vamos dizer assim, né? O povoamento dessa região ele é bem anterior a isso, tá? Mas essas comunidades, essas civilizações, elas começam a surgir, né, e tomar forma, principalmente aí a partir de 2000 a.C., e aí ao longo desse segundo milênio essas civilizações vão se formando, também algumas desapareceram, né, dando origem a outras se misturaram, e assim você vai ter o desenvolvimento do que a gente chama de Grécia, né? Isso, pessoal, ao longo do segundo milênio, né, ali até mais ou menos 1200 a.C., a gente vai ter o destaque para duas dessas civilizações que a gente vai comentar mais à frente, que são os minoicos, né, também chamados de cretenses, e os micênicos, né, que foram aí principalmente desenvolvidos aí por conta da chegada dos aqueus. Então, quer dizer, esses povos eles vão produzir ali um modo de vida, umas civilizações, né, que foram, de certa forma, um embrião do que nós chamamos de Grécia Antiga, mas posteriormente, né, e aqui agora a gente falando principalmente ao longo do primeiro milênio, né, a partir de 1000 a.C., a gente vai ter o surgimento de um conjunto, né, de cidades-estados. A gente vai entender mais à frente o que são essas cidades-estados, espalhadas basicamente por toda a região ali do Mar Mediterrâneo e a região do Mar Egeu. Então, quer dizer, a gente vai já ver o mapa, vocês vão compreender. Então, quer dizer, quando a gente pensa em Grécia Antiga, não pensa na Grécia como uma coisa unificada, né? Como sendo uma espécie de país, reino ou algo desse tipo. A Grécia, na verdade, era um conjunto, né? Uma comunidade ali formada por várias cidades-estados, né? Que compartilhavam basicamente algumas características comuns, como a língua, né? A cultura, um pouco comum, ainda que houvesse variação de cidade para cidade, né? Como exemplo, quando a gente for ver, vocês vão observar que a vida em Esparta e a vida em Atenas eram bem diferentes, mas ambas faziam parte do que nós chamamos de civilização grega, né? Porque compartilhavam elementos comuns aí, como a língua, né? A religião, no caso aí a mitologia, e por aí vai. Então, falou de Grécia Antiga, entenda que é um conjunto de cidades-estados, e não um reino ou um império, né? E sim um conjunto de cidades-estados ali que eram, de certa forma, separadas, mas que compartilhavam algumas características comuns, né? Como eu acabei de falar. Ou seja, a Grécia na antiguidade, ela não formava um país, não formava um estado unificado, né? Na verdade, ali era algo extremamente descentralizado. A gente vai ver que cada cidade tinha seu rei, tinha suas próprias leis, a sua própria forma de se estabelecer, né? Então isso fazia com que surgissem várias cidades diferentes, né? Em todo esse território, mas por compartilharem essas características a gente chama de civilização grega. Então aí, as cidades-estados surgem por volta do século 8 a.C., né? Quer dizer, então vão surgindo aí ao longo, né, do século 8. As cidades-estados elas vão tomando relevância, vão se destacando, né, como centros da vida nessa civilização grega, e as cidades-estados vão permanecer, né, até, de certa forma, o declínio dessa civilização, que a gente chama de civilização grega antiga. A Grécia, então, essa Grécia antiga, ela era dividida em pelo menos 5 regiões, né? Ou seja, ela está dividida aí em 5 partes, né, que foram ocupadas, né, de formas diferentes, por povos diferentes. Ali fundaram-se colônias, fundaram-se cidades. Então a gente considera essas 5 regiões como locais em que essa cultura, né, essa civilização grega antiga, ela se estabeleceu, né, ao longo aí desses milênios. Então teria aí a Grécia continental, que seria ali a parte efetivamente, né, no continente, de certa forma a maior parte, a
Grécia peninsular, a Grécia insular. Eu vou já mostrar isso aqui no mapa, né? Insular, a Grécia asiática, tá? Que é também chamada de Ásia Menor, é uma outra parte, e a chamada Magna Grécia, que fica onde hoje é a Itália, né? Fica lá no sul da Península Itálica, que hoje a Itália não faz mais parte do território grego. Então essa é uma diferença do que era a Grécia Antiga para o que é a Grécia hoje. Então aqui o mapa, para a gente poder conhecer a Grécia Antiga, ó, entre os séculos 8 e o século 6 a.C. Então aqui a área verde, ó, essa área em verde, é o que a gente chama de Grécia continental. Aqui, né, aqui como eu falei, a maior parte, né, da porção do território grego na antiguidade, certo? Aqui em rosa, né, a gente tem aqui a Grécia peninsular, né, a península grega, aqui, a região aqui mais ao sul mesmo do continente. Aqui tem as localizações de algumas das cidades estado de maior relevância, né, na história da Grécia, né? Então a gente tem aqui Atenas, aqui Esparta, né? Aqui tem Troia, né? Aqui algumas outras cidades que foram, né, de importância aí para a Grécia Antiga. Então, em rosa, Grécia peninsular. Em laranja, vem aqui, ó, e aqui também, né, das regiões aqui, ó, das ilhas, a região das ilhas é chamada de Grécia insular, né? Então você tem aqui, ó, Creta, né, como eu falei, a primeira ilha, vamos dizer assim, a desenvolver uma civilização que foi, de certa forma, embrionária, né, do que foi a Grécia, né? Então a gente tem aqui, ó, essa região de ilhas, né, ocupadas, principalmente Creta, que é a maior. A Grécia é chamada de Asiática ou Ásia Menor, né, que é essa região aqui, ó, né, mais aqui já na costa do Mar Egeu aqui, ó, costa leste. E aqui em amarelo, ó, a Magna Grécia, no sul da Península Itálica, né? Como eu falei, essa parte aqui hoje é a Itália, né? A Grécia, que nós conhecemos, ela basicamente ocupa essa região daqui, né? E essa região aqui também, não, hoje em dia, não faz mais parte da Grécia. Mas aí, só para a gente conhecer, tá? A Península Itálica aqui, o sul da Península Itálica também, né, era chamada Magna Grécia. Aqui você vai ter algumas colônias gregas e tudo mais. Então, esse era o território grego na antiguidade, tá? E aqui, como eu falei, a ocupação desses territórios ela vai se dar de forma bem diversa, né? Não vai acontecer toda ao mesmo tempo, não, né? Cada região dessa vai tendo uma ocupação diferenciada, uma em relação à outra, tá? Período da história grega, pessoal. A história grega, basicamente, né, de forma bem simples, ela é dividida em 5 grandes períodos, tá? 5 grandes períodos. E aí eu coloquei aqui os períodos para a gente poder conhecer mais ou menos o seu marco temporal, né? De novo, é importante entender que esses períodos geralmente eles são eles são estabelecidos assim de forma mais pontual, mas essas datas elas são aproximadas, né? Não tem como a gente definir exatamente essa transição de períodos, né? Então a gente teria o chamado período pré-homérico, que seria aí, né, entre o segundo milênio antes de Cristo e cerca de 1100 antes de Cristo. Então aí basicamente todo o segundo milênio antes de Cristo, que corresponde ao momento de formação, né, ali ao embrião do que a gente chama de povo grego, né, da civilização grega antiga, né, que é o momento de existência das duas primeiras, vamos botar assim, civilizações que foram o embrião da cultura grega, que é a civilização minoica, ou a civilização cretense, né, a civilização que viveu na ilha de Creta, e no caso a civilização micênica, né, por conta aí da cidade de Micenas. Então essas duas civilizações eles seriam, né, nesse momento aí o chamado período pré-homérico, que é esse momento de embrião, né, da cultura grega, né, que foram de certa forma as bases que levariam ao desenvolvimento da cultura grega, tá? O nome pré-homérico, pessoal, faz referência, na verdade, a um poeta, né, a um poeta grego chamado de Homero, né, que foi o, digamos assim, aquele que elaborou a Odisseia e a Ilíada, né, que são dois grandes da época, não eram escritos na época, né? Na verdade era oral, né? Na época eram, vamos assim, poemas contados de forma oral, mas posteriormente se tornaram, né, os livros, né, Ilíada e Odisseia. E aí esse período ele é chamado de pré-homérico principalmente porque
boa parte desse período aqui chamado de homérico, né, ele é marcado pelo surgimento, né, pelo aparecimento vamos dizer assim, desses poemas, né, que é a Ilíada e a Odisseia, e esses poemas se tornaram basicamente a principal fonte, né, de investigação desse período. Então é um período bastante obscuro, né, assim, no sentido de que não tem vamos dizer assim, tantos vestígios, né, que os historiadores possam definir mais ou menos o que ocorre naquele momento. Então, por conta disso, por a Ilíada e a Odisseia, né, se tornarem, de certa forma, as principais fontes desse período aí que vai do século XI, né, antes de Cristo, até mais ou menos o século VIII aí, antes de Cristo, ficou conhecido como período homérico, né, justamente porque as obras do Homero se tornaram a principal fonte desse período. Então tá aí, período homérico de 1100 a.C. a 800 a.C. Então, caracterizado por grandes lacunas no conhecimento histórico, né? Como eu falei, a gente não tem tanta informação sobre esse momento da história dos gregos. Os historiadores sabem que se tratou de um momento de recuo civilizacional, né? Devido à destruição dos micênicos pelos dórios. A gente sabe que as cidades começaram a se dispersar, né? Ou surgiram pequenas comunidades e tal. E boa parte do que nós conhecemos sobre a vida nesse momento vem muito desses poemas do Homero, e por isso recebe o nome de período homérico, né? Um período aí, de certa forma obscuro aí na história da Grécia. O período arcaico, né? O período antigo também, que vai de 800 a 508 a.C., né? Então é a fase na qual surgem as polis, que eram as cidades-estados, né? O modelo de cidade-estado dos gregos. A cultura grega expandiu-se pelo Mediterrâneo por conta da colonização e avanços significativos, como a invenção do alfabeto fonético aconteceram. Na verdade, nem se falaria de alfabeto fonético, né? Na verdade, há uma absorção do alfabeto. Os fenícios foram quem produziram o alfabeto, né, como nós conhecemos, e os gregos vão adaptar esse alfabeto à sua linguagem, e aí vão produzir aí o alfabeto grego, né, que basicamente o nosso alfabeto hoje ele é fundamentado, né, nesse alfabeto grego que vai surgindo aí, vai sendo desenvolvido ao longo desses séculos. Depois a gente tem o período clássico, né, que vai de 508 a 338 a.C., né? Então corresponde ao período, né, do auge da civilização grega, tá? Sobretudo pelo grande avanço na arte e na cultura. E aí você vai ter as duas maiores guerras da Grécia, né, que é as guerras chamadas de guerras médicas, né, chamada também de guerras greco-persas, que é uma guerra entre a Grécia e os persas, que a gente vai estudar mais à frente, e também a chamada Guerra do Peloponeso, né, que foi uma guerra basicamente entre o domínio de Esparta e o domínio de Atenas. Então é um momento ali, né, de auge da civilização grega, um momento de maior esplendor dessa civilização, mas também marcado por duas das maiores guerras ocorridas durante a história da Grécia. E por último, né, o último período dessa civilização grega é chamado de período helenístico, né, que marcaria ali, né, o declínio da civilização grega, que foi dominada pelos macedônicos, lá o Alexandre o Grande, todo mundo provavelmente já ouviu falar do Alexandre o Grande, né? E aí o Alexandre ele passa então a difundir, né, a cultura grega pelo Império Macedônico, que não vai se limitar apenas à Grécia, mas vai atingir a região da Ásia Menor, vai conquistar ali a parte da Mesopotâmia, a parte do Egito, até a Pérsia, né? E também vai receber muita influência desse Oriente. Então esse período, esse movimento de expansão da cultura grega ficou conhecido como helenismo, né? E aí por isso período helenístico, né? E aí ao fim desse período a Grécia foi convertida, né, em um protetorado romano, que aí depois os romanos vêm e conseguem conquistar a Grécia, né? Depois da morte do Alexandre, vai ter um enfraquecimento do Império Macedônico e aí posteriormente a conquista pelos romanos. Então essa é a linha aí temporal, né, a divisão, os 5 períodos da história grega. Eu preciso saber? Com certeza é muito importante, tá? Então, aqui, ó, que tem uma linha do tempo, né? Tem um livro de vocês, bonitinha. Aqui, essa linha do tempo aqui está considerando basicamente os fatos mais importantes desses períodos, né? Então, a gente tem aqui, ó, período, ele chama de período micênico.
Por que eles chamam de período micênico? E eu coloquei período pré-homérico. Porque período pré-homérico, pessoal, ele acaba englobando também, na verdade, a civilização cretense, né? E quando você coloca o período micênico, você está considerando aí principalmente a partir da civilização micênica. Mas os cretenses tiveram também a sua importância no surgimento da Grécia, da cultura grega, né? De alguma forma aí. Então, por isso eu chamo esse período também pré-homérico. Então, esse período aqui, ele iria aqui do século 20 a.C., né, até mais ou menos o século 12, 13 a.C., né? Marcado aqui principalmente pela expansão da cidade de Micenas, né? A Micenas vai estabelecer uma expansão, inclusive chegando a dominar a ilha de Creta e tal. Tá? Aí aqui, ó, período homérico, certo? Século 12 até o século 8 a.C. Então, olha aqui. Ó, em 800 a.C. é composta a Ilíada e a Odisseia, como eu falei para vocês. A Ilíada e a Odisseia são poemas, né? São histórias que foram narradas e contadas pelo Homero. A Ilíada, né, vai contar a história da Guerra de Troia, né? Para quem já ouviu falar na Guerra de Troia, quem assistiu o filme, né? Também a Ilíada, ela conta justamente essa guerra. E a Odisseia, de certa forma, também está ligada à Guerra de Troia, mas é a jornada lá do Odisseu, né? Que vai fazendo aí uma volta para casa aí depois da guerra. Então essas duas obras se tornaram, né, fontes importantíssimas para esse período chamado de Homérico, justamente porque faltam, né, vestígios aí para entender esse período aqui da história grega. Aqui, ó, ainda no século 8 a.C., você tem o início da expansão colonial grega, né? Aqui, por exemplo, você tem a colonização lá da Magna Grécia, né, da região da Península Itálica e tal. Ó, período arcaico, do século 8 ao século 6 a.C. Reformas de Solon, né, que foi um importante legislador, a gente vai ver mais à frente. Abolir a escravidão por dívidas, né, que era uma coisa que existia lá na Grécia, aqui, isso em 594. Isso aqui é durante o período arcaico. Em 508 você tem aqui a democracia, né, estabelecida em Atenas, né, provavelmente ali no século 6 a.C., quando você vai ter o auge da democracia ateniense, e a gente vai também entender o que é isso mais à frente, pessoal. Tudo isso aqui a gente vai comentar mais à frente, tá? Aqui é só para a gente ter uma noção mais geral, né, da história da Grécia. O período clássico, né, que é o período importantíssimo aí na história da Grécia, entre 508 e 338, ó, você tem aqui, ó, entre 490 e 479 a.C., os gregos derrotam os persas nas guerras greco-pérsicas, ou também chamada de guerras médicas, né? Quando os gregos ali vão enfrentar os persas, né, duas vezes, né, durante essas guerras. Inclusive, quem assistiu lá o filme do 300 de Esparta, ele se passaria ali justamente nesse período aí das guerras médicas. Aqui, entre 431 e 404 a.C., a gente tem a Guerra Peloponesa, como eu falei, né? A guerra entre as cidades gregas, aí basicamente lideradas entre Esparta e Atenas, né? Em 338, a Grécia é conquistada pelos macedônicos. Aí você vai ter o início do período helenístico, né? Que é 338 até 146 a.C. Então, Alexandre, né? Ele chega ao trono da Macedônia lá em 336. Ó. O Alexandre, quando ele morreu lá em 323, né? O império começa a se desmoronar. E aí, lá em 146, a Grécia foi conquistada pelos romanos. E aí você vai ter o fim da chamada história da Grécia Antiga. Tá bom? A gente vai comentar aqui sobre as primeiras civilizações ali que fundaram, né, as bases da civilização grega, né? E aí por que eu botei gregos entre aspas aí, né? Porque ainda não havia a Grécia como nós a conhecemos, a Grécia antiga como a conhecemos. Então, por isso entre aspas aí, tá? Esses povos não se autodenominavam gregos ainda, né? Que nós vamos ter aqui um povoamento, né? Provavelmente aí por volta de 2000 a.C., quando você vai ter o mais antigo dos assentamentos, né? A primeira das civilizações, a primeira comunidade, de certa forma, a crescer, né? Que deu origem, que criou as bases, né? Da cultura grega, foi a civilização cretense, também conhecida como minoica, né? Essa civilização ela se desenvolveu especificamente lá na ilha de Creta, né? Uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo, né? Na região próxima da Grécia, a maior ilha da Grécia. E
foi lá onde você vai ter o achado, né? Na verdade, várias escavações ocorreram naquela região e encontraram lá diversas construções, né? Grandiosas, né? Grandes palácios que foram encontrados ali, datados aí mais ou menos desse período aí, né? Entre 2000, 1700 antes de Cristo, como você vai ter ali uma série de achados, né? E aí concluía-se ali que ali se estabelecia, né, a primeira, vamos dizer assim, a primeira das culturas que posteriormente vão contribuir para o surgimento dos gregos. Os cretenses, né, produziram uma série de construções, né, mas também, pessoal, estabeleceram contato com outros povos, como é o caso dos fenícios, né? Os cretenses, eles comercializaram, né, com as regiões próximas, esse comércio provavelmente foi a grande causa, né, do crescimento dessa civilização, tá? E ela vamos dizer assim, né, é ali a base, né, do que posteriormente seria a cultura grega, por exemplo, né, os minoicos, eles vão produzir, vão criar, né, a chamada escrita, né, o idioma chamado de linear A, né, que ainda nem foi decifrado, mas que de certa forma foi posteriormente influenciou, por exemplo, os micênicos, né, que também vão desenvolver a escrita que dá origem, né, ao grego propriamente dito, que aí é o linear B, né, que também é importante para o surgimento do grego como língua, né, que passou a ser, de certa forma, difundida entre aquelas cidades. E o declínio dos minoicos, ele ainda é um tanto quanto desconhecido. O que se sabe é que por volta ali do século XIV antes de Cristo, século XIV e XV antes de Cristo, essa civilização ela vai entrar em declínio. E aí as causas desse declínio ela ainda é um tanto quanto difícil de ser definida claramente, pessoal. Existem, na verdade, uma série de evidências, né, que sustentam teorias, né, para o desaparecimento dessa civilização. E aí, várias dessas teorias, algumas delas já foram praticamente descartadas, né, mas é importante a gente conhecer porque dá uma noção, né, dos diversos momentos, né, que essa civilização passou até que chegasse a seu fim. Então, tem teorias que propõem desastres naturais como fundamento, né, do declínio dos cretenses, como é o caso, por exemplo, da erupção, né, vulcânica, né, erupções vulcânicas teriam causado destruição, né, nas proximidades, terremotos, as cinzas vulcânicas teriam matado a parte da produção agrícola, o que levou a fome a essa civilização. Você tem, por exemplo, indícios de um maremoto, né, uma espécie de um tsunami que provavelmente devastou muitas das cidades costeiras da civilização cretense. E aí aqui, né, é importante destacar que os cretenses eles produziram várias cidades, tá? Várias cidades na ilha de Creta, né? Com destaque, claro, para a cidade de Knossos, que de certa forma ali era o centro desse império, onde você vai ter o Palácio de Knossos, que é das construções arquitetônicas do povo cretense o mais, vamos dizer assim, grandioso. Então, esses desastres naturais provavelmente atingiram, né, profundamente essa civilização. A fome, como eu falei também, provavelmente pode ter ocorrido, e invasões, né, como é o caso, por exemplo, da presença micênica, né? Os micenos, eles também entraram, né? Os micênicos eles também adentraram a ilha de Creta, né? Invadindo e isso também pode ter contribuído para o desaparecimento, para o declínio dessa civilização, né? Então, quer dizer, é uma civilização ali que já possuía um determinado esplendor, né? E que criou ali as bases, que influenciou, né, no desenvolvimento dessa cultura que posteriormente a gente chama de grega. A civilização micênica também, né, ela é mais ou menos contemporânea ali dos cretenses, né? E ela se dá principalmente com a chegada dos povos aqueus, né?
a Grécia. E aí esses povos eles vão fundar várias cidades, Micenas, Pilos, Argos, e, né, vão centralizar o seu governo. Né, o centro dessa civilização era a cidade de Micenas, daí o nome civilização micênica. Né? Então Micenas se tornava ali o centro político dessa civilização. E a partir dessa cidade, esses aqueus eles passaram a dominar outras regiões, né, expandir o seu território, e aí, como eu falei, inclusive chegando até Creta, que, claro, né, pode ter contribuído fortemente para o declínio daquela civilização. Mas o fato é que os micênicos eles dominaram, né, uma boa parte ali daquela região da Grécia. Né? O declínio dos micênicos ele se deu por volta de 1200 a.C., provavelmente também coincidindo aí com a chegada dos dórios, né? Na região da Grécia. E aí, como eu falei, a vinda desses diversos povos, jônios, eólios, aqueus, dórios, esses povos nem sempre vão dialogar de forma muito pacífica, pessoal. Né? Eles vão se enfrentar, eles vão se conquistar, né? Um conquistava, destruir a cidade do outro, e assim é que você vai ter o desenvolvimento do que posteriormente se chama de Grécia. Tá? Outra característica que a gente vai falar sobre as cidades gregas, né? Elas não eram, em sua grande maioria, não eram aliadas, né? Pelo menos não na maior parte dos tempos. Muitas vezes essas cidades elas guerrearam entre si, né? Guerreavam entre si, e isso demonstra essa diversidade que existia na Grécia Antiga. Aqui eu trouxe um mapa para a gente ter uma ideia de como é que isso se dá. Então aqui tem, ó, Micenas, tá? Aqui, ó, Micenas, tá? Então Micenas vai se estabelecer, né? É a partir daqui que se produz a chamada civilização micênica, e que vai estabelecer, né, vai expandir o seu domínio, chegando inclusive a Creta. E aí aqui está a ilha de Creta, certo? O sul da Grécia, né, a ilha de Creta, e aqui o palácio de Knossos, ó, tá aqui a cidade, né, cidade de Knossos e a ilha de Creta. Então, provavelmente os micênicos chegaram até Creta aí, né, estabelecendo um grande domínio. Aqui as imagens do palácio, né, ruínas do palácio lá em Knossos, achados arqueológicos, né? E aí você vai ter cerâmicas, né? Produziram cerâmica, vinho, provavelmente trabalharam com o bronze, né? O bronze que era uma liga metálica já importante, né? Que foi desenvolvida por diversos povos, e os cretenses provavelmente desenvolveram essa liga metálica também, né? Aqui, ó, o interior, né? De algumas das estruturas. Você vê que é uma estrutura bastante luxuosa, né? Bastante rebuscada, né? Para a época, né? Para aquele período, são palácios realmente suntuosos, né? Aqui algumas ruínas de Micenas, né? Na cidade de Micenas também, vista aí de longe, né? De onde você vai ter essa expansão do domínio micênico, tá? Então, a formação da polis grega, ela se dá nesse intercurso aí, né? Entre o que era essas civilizações do período chamado de pré-homérico, né, a civilização minoica e a civilização micênica, e durante o período homérico, né, que é quando você vai ter uma certa redução, né, assim, dessa organização dessas cidades, você vai ter um crescimento, né, de pequenas comunidades, as comunidades geralmente bem menores, organizado em torno de famílias que vão crescendo, que vão se tornando aristocratas, né? Então são comunidades agrícolas menores, né? que vão se organizando, isso aí ao longo dos séculos 10, 9, né? E aí é nesse percurso aí entre os séculos 10, 9 que vão surgindo, né? Vão se construindo ali o que posteriormente seria chamado de polis, né? As polis gregas ou ainda as cidades-estado, né? Nessas comunidades menores surgia uma aristocracia, né, governante. O que é uma aristocracia, né? Geralmente era um setor social, uma classe social, geralmente famílias, né, que eram privilegiadas, né, que passavam a governar, administrar, então cuidava das leis, fazia a administração dos recursos, estabelecia, né, a justiça, defendia o território. Então essas aristocracias elas vão ganhando, né, elas vão surgindo ao longo
desses séculos e vão ganhando importância e poder político, né? Isso, ao longo desse percurso, vai fazer com que o que eram comunidades, aos poucos, vá cada vez mais crescendo e se organizando de forma mais complexa, dando origem posteriormente a essas cidades. Então, os séculos aí 9 e 8, principalmente, você vai ter um crescimento populacional cada vez maior, né, na Grécia. Não é à toa que esse período também é marcado pela expansão colonial, quando você vai ter os gregos ali saindo da região ali central da Grécia e indo para outros locais em busca de alimento, em busca de terras para plantar, né, e explorar. Então, quer dizer, esse crescimento populacional também vai fazer com que o que antes eram essas comunidades mais simples, né, organizadas em torno dessas famílias, crescessem, né, se complexificassem e aí surgissem, né, estruturas cada vez mais complexas. Uma coisa interessante desse processo, pessoal, é porque essas comunidades elas estavam espalhadas pela Grécia. E o território grego ele é um território montanhoso, né, pedregoso. Então, ele acaba que impondo uma série de dificuldades de comunicação entre essas cidades, entre essas comunidades. Então, o que fazia com que essas cidades se tornassem bastante isoladas umas das outras, né? Como eu falei, como havia um território às vezes de difícil acesso, fazia com que essas comunidades elas precisassem se auto-organizar de maneira muito independente, né? Quase que de forma totalmente isolada, né? Não era totalmente porque, como a gente sabe, essas cidades elas entraram em contato entre si e com outros povos, mas a relação entre elas ela não era tão fácil, né? Não era tão facilitada. O território era de difícil vamos assim, passagem, né? Tinha montanha, tinha desfiladeiros e tudo mais. Então, esse crescimento, o surgimento dessas aristocracias, essa dificuldade de comunicação assim, entre essas cidades, esse relativo isolamento, deu origem ao que a gente chama de polis, né? Então, as polis elas surgem ali no século VIII, né? E o que é uma polis? Uma polis é uma cidade-estado, olha o nome, né? Cidade-estado. E, pessoal, então o que é uma cidade-estado, né? Cidade-estado, pessoal, é uma cidade que se organiza, né, como um estado independente, né? Ou seja, tem leis próprias, tá? Tem justiça própria, tem um código, às vezes, de justiça, um código de leis próprio e um governo próprio, né? Seja no sistema de governo próprio ou um governante próprio. Ou seja, essas cidades elas vão surgindo ao longo do século VIII, no final do século IX e no século VIII, elas vão surgindo ali na região da Grécia e cada uma se organizava de acordo com seus próprios parâmetros, né? Elas até dialogavam entre si, né? Você vai ter contato entre essas cidades, não tão frequente, mas em contato entre elas, né? Mas a sua organização, sua administração, elas vão se dar de forma bem independente, de forma bem autônoma, de forma que cada cidade tinha suas próprias características, seja no seu sistema político, às vezes a moeda, né, de um local era diferente da do outro, às vezes a cultura, né, até mesmo os cultos religiosos, né, os deuses que eram adorados. Então isso tornava cada cidade muito própria, assim, né, muito única, tá? Então olha só, as polis elas eram governadas por reis, né? Basicamente todas elas vão ter reis ou algo próximo disso, mas seus cidadãos podiam interferir nos assuntos do governo. Então não é o rei absolutista, né? É um rei em que há uma participação ativa desses cidadãos. E veja que eu grifei ali, né, o termo cidadão, né, botei em itálico, porque a compreensão do que é ser cidadão aqui na Grécia Antiga, ela é muito própria daquele período, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que ser cidadão lá na Grécia Antiga é fazer parte, né, da vida política, né? Não é à toa que no grego, na verdade, o termo adequado, né, que faria mais sentido vindo do grego é político, né, que é o termo
para aquele que faz parte da vida pública, né? Aquele que faz parte ali dos assuntos do governo, né? Que interfere. Então, o cidadão aqui eram aqueles que poderiam intervir, né? Interferir na administração política. Só que aqui a gente tem um detalhe, né? Que é justamente o que a gente vai ler. Então, no entanto, nas primeiras polis, né? As primeiras polis que vão surgindo ali, apenas os aristocratas tinham direito à cidadania. Então aqui é uma coisa muito importante. Ou seja, os cidadãos das polis, eles tinham o direito de interferir, né? A gente vai ver isso quando a gente for falar de Esparta, de Atenas, né? Mas nem todo mundo era cidadão. Não é porque você vivia lá naquela cidade que necessariamente você era um cidadão daquela cidade. E aí a gente vai ver que para cada polis, né, haviam pré-requisitos para ser cidadão, né? Então não era todo mundo que podia ser cidadão, existiam determinadas características que precisavam ser satisfeitas para que aquela pessoa, aquela família, ela fosse considerada cidadã, ela tivesse direito à cidadania. E ter direito à cidadania quer dizer ter os direitos políticos, né? Poder intervir, poder participar da vida política daquelas cidades. Então isso é uma coisa que ocorre nas polis, né? Você vai ter sim, cada uma delas você vai ter cidadãos, ainda que esses cidadãos eles se diferenciem. Então, por exemplo, o que era um cidadão em Atenas era diferente do que era um cidadão em Esparta, né? Mas ambos vão ter essa noção de cidadão, né? De cidadania. E aí aqui até falei já, né? Mas das cidades-estados, né? Gregas, destacam-se aí provavelmente, né? Esparta e Atenas, né? Tanto por serem as maiores polis, né, da época, por exercerem um poder político muito grande, muito forte, e vão crescer bastante ao longo dos séculos posteriores, como também por serem as mais conhecidas, né? Todo mundo já ouviu falar Esparta e Atenas de diversas mídias diferentes. Então, quer dizer, é a partir dessas polis que vai se originar o que nós conhecemos como civilização grega. Então, quando a gente pensa na Grécia, né, naquela Grécia, vamos dizer assim, do imaginário popular aí, é essa Grécia aqui das polis, né, são essas cidades independentes, autônomas, né, chamadas de cidades-estados, que compunham a organização política, né, dessa Grécia. Por isso, lá no começo eu falei que a Grécia não era um território unificado. Por quê? Porque eram várias cidades independentes. Elas eram independentes, elas guerreavam entre si, elas se aliavam. Uma não dependia da política da outra, uma não dependia da economia da outra. E isso, ou seja, tornava elas bastante descentralizado, né, o poder na Grécia. Tá? Não havia um rei só para todas as cidades. Cada cidade tinha o seu governante, seu rei, né? E aí isso fazia com que elas fossem bastante independentes. Então aqui, ruínas da cidade de Atenas, né? Para quem conhece, quem vai para a Grécia um dia aí, lá em Atenas, na cidade de Atenas, a cidade de Atenas ainda existe, né? Aqui as ruínas da antiga Atenas, né? A cidade antiga. Então Atenas, uma representação do que provavelmente foi Esparta, tá? Para a gente conhecer, né, das duas maiores polis, né? Inclusive que vão guerrear entre si, tá? E a queda do Império Romano, ele é um evento muito importante, assim, dentro da história europeia, né? Porque, inclusive, né, por muito tempo foi utilizada como fato que estabelece ali, né, a divisão entre a Idade Antiga e o início da Idade Média, né? Então a Idade Antiga terminaria com a queda do Império Romano e a Idade Média se iniciaria a partir de então. Então esse é um evento extremamente importante porque de fato vai mudar e vai dar origem, né, a todo o processo que leva, né, à formação dos reinos medievais e tudo mais, tá? Então vamos lá para a gente poder entender, porque são vários fatores que vão levar à queda do Império Romano, tá? Então, pessoal, o Império Romano, né, desde lá do século I, se expandiu e expandiu, né, o território romano, absorvendo a maior parte da Europa, né, o Oriente Médio, o Norte da África. Então o Império Romano chegava na sua extensão máxima durante ali o século II, né, quando você vai ter um momento em que as guerras de conquista começam a ficarem mais escassas, né? Então, assim, foram vários fatores que levaram o Império Romano ao seu fim, né? Esses fatores somados. Também é importante destacar que esses fatores eles ocorrem ao longo de vários séculos, né? Então, pelo menos
200 anos aí, 2 séculos mais ou menos, que esses contextos, né, essas conjunturas, elas vão se somando, né, vão uma interferindo na outra, levando até a queda de Roma lá em 476 depois de Cristo. Então, quer dizer, é importante entender cada uma dessas questões aqui que a gente vai tratar para ter uma visão mais ampla, tá? Então, a gente vai comentar de forma pontuada, né, cada fator devagarzinho, mas aqui nós não estamos respeitando muito uma ordem cronológica, né? É importante entender que a maior parte dessas questões elas estão ocorrendo simultaneamente, né? Não foi uma coisa que aconteceu uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Na verdade, tudo que a gente vai comentar aqui acontece razoavelmente no mesmo tempo, né? E que tempo é esse? Entre o século III e o século V. Então esse é o período ali, né? Entre o século III e o século V, você vai ter o início dessa crise, uma crise longa, né? Política e econômica, enfim, até mesmo cultural, que vai levar à queda do Império, tá bom? Então, um dos primeiros fatores que leva a isso é a grande extensão territorial do Império. Falei que o Império Romano ele compreendia, né, um território gigantesco que demandava, claro, né, um número muito grande de funcionários, né, para que pudesse ser administrado de forma efetiva, era preciso um número muito grande de funcionários para dar conta do tamanho do território, né? E aí é importante destacar que durante o Império Romano a gente vai ver que os romanos eles tiveram relações um tanto quanto conflituosas com as suas províncias. Então haviam muitas províncias, muitas dessas províncias se revoltavam constantemente contra o Império por vários fatores, a gente vai ver que vão haver vários fatores. E aí, para manter essas províncias sob seu domínio, o Império precisava de um número cada vez maior de funcionários, né? E o emprego desses funcionários ele demandava uma riqueza que o Império não possuía, né? E aí, como eu falei, como a gente está falando aqui do século III, mais ou menos, a partir do século II a gente vai ter uma redução muito grande das guerras de conquista. Quer dizer, desde o século II, Roma reduz a sua expansão territorial, praticamente não conquista nenhum território depois disso, o que faz com que as riquezas, é importante destacar, lembra que Roma, quando conquistava os territórios, né, não só fazia prisioneiros, mas também ali extraía suas riquezas. Então a entrada de riquezas provenientes das guerras de conquistas tem uma queda muito grande. Então o Império cada vez mais dependia muito mais dos tributos que eram pagos pelas províncias do que das guerras de conquista. E isso vai gerar mais descontentamento, né? Então, você tem um território muito grande, que exige um número de pessoas muito grande para administrar, mas não tem dinheiro suficiente para manter essa estrutura administrativa. Como essa riqueza ela não era conseguida por meio das guerras de conquista, o meio encontrado pelos imperadores romanos do século III em diante foi aumentar os impostos, né? Então, quer dizer, o alto custo da manutenção do império vai fazer com que os impostos que eram pagos pelas províncias romanas passassem a se elevar cada vez mais, o que vai gerar ainda mais descontentamento entre essas províncias, né? Então é óbvio que a partir daí você vai ter cada vez mais um número maior de revoltas provinciais, ou seja, as províncias romanas começam a se revoltar contra o Império pelos altos impostos que eram pagos, né? Principalmente por conta desses altos impostos. Por aí outros fatores também, né? Mas principalmente por conta dos impostos que se tornavam cada vez maiores, né? E claro que o Império, da forma como estava, sem guerras de conquista, sem novas riquezas, né? Estarem adentrando o Império, vão cada vez mais explorar e vão impor isso, né, com uma certa rigidez por meio das legiões romanas, do exército romano. Então, essa relação que já, de certa forma, já era um tanto conflituosa, ela vai tendendo a se tornar cada vez mais conflituosa a partir do século III, né? Outra questão fundamental do fim das guerras de conquista é a redução do número de escravizados, né? Quer dizer, uma das principais fontes de escravizados de Roma era a conquista.
Então, quando Roma conquistava determinados territórios, né, aqueles prisioneiros, aquelas pessoas que resistiam à dominação romana, enfim, prisioneiros de guerra e tudo mais, eram feitos escravizados. E aí é importante destacar que durante o Império, cada vez mais Roma passou a depender muito fortemente da mão de obra escravizada, nos demais diversos trabalhos que eram realizados por todo o Império. Então, o que acontece é que, a partir do fim das guerras de conquista, o número de escravizados ele começa a diminuir. Isso vai fazer com que os escravizados se tornassem muito mais caros, né, para quem, né, Roma, que era uma nação extremamente escravista, né, para comprar esses escravizados. E, vamos dizer assim, aquilo que conseguia, né, aqueles que existiam não conseguiam dar conta da demanda, né, da produção. Então, quer dizer, a queda no número de escravizados leva também necessariamente a uma queda na produção, né, produção agrícola, produção econômica em Roma, né, o que, claro, né, vai trazer uma série de consequências imediatas. Então, olha aí, eu coloquei um trecho aí, né, ó. A retração das guerras de conquista desde o início do Império fez com que o número de escravos diminuísse, afetando a produção. Essa diminuição foi lenta e, a princípio, não trouxe graves problemas, pois a exploração das províncias aumenta, né, reforçando as finanças do Império. Então, como eu falei, a priori, né, de início, ali no início do século III, ainda não havia esse impacto ele não foi sentido de forma tão efetiva. Mas ao longo do III, partindo para o século IV e no século V, ficava claro cada vez mais que Roma entrava numa crise muito grave, né, da qual, né, evidentemente, não conseguiu sair. Então, assim, lá no início do século III, a saída para essa queda na produção, para essa redução das riquezas, né, da entrada de riquezas em Roma, foi a exploração das províncias, que vai gerar também a insatisfação dessas províncias contra o Império. E aí, por exemplo, não é à toa que lá no século III você vai ter vamos botar, uma importância, né, uma relevância que passa a ser dada ao exército bastante efetiva. Por quê? Porque em meio a esse caos social, de certa forma, o exército era o meio pelo qual se impunha a paz no Império, né, a ordem do Império. Então, o exército romano, né, as legiões romanas e os seus generais, elas vão ganhar uma certa relevância dentro desse contexto bastante grande. Mas aí a gente vai ver que isso também vai ter consequências e que vai provocar uma crise institucional dentro do próprio Império, né, por meio do exército. Olha só, no século III, a crise econômica atingiu seu ápice, né, as moedas e os salários perderam valor, enquanto os preços elevaram-se, provocando o aumento da população marginalizada e, claro, consequentemente, o aumento da violência nas cidades romanas e principalmente em Roma, né, na região, vamos botar assim, europeia do Império Romano. Então, quer dizer, Roma começava a sentir cada vez mais drasticamente os efeitos dessa crise, que, claro, os imperadores romanos cada vez mais buscavam ali encontrar medidas, né, para controlar essa crise, para tentar superar essa crise. Mas a gente vai vendo que esses fatores eles vão se somando, né, eles vão se relacionando ao longo desses três séculos e vão levar à queda de Roma lá em 476. Então, aliado a esse processo, né, que é uma crise, vamos dizer assim, econômica, né, em Roma a gente vai ter uma crise institucional, uma crise política que também se agravava. Que problemas são esses, né? Que crise política é essa? Nós vamos ter vários imperadores, a gente vai ter durante o século III, principalmente, a gente vai ter um período marcado por uma sucessão extremamente rápida de imperadores que vão subir ao poder e vão ser derrubados, ou seja, a autoridade do imperador ela começava a ser minada também lá no século III, né, caracterizando uma crise política que Roma viveria, né, até o fim lá com a queda de Roma. Tudo isso se agravava, né, claro, pela crise econômica. Então, a queda na produção de alimentos, né, a produção agrícola romana, ela tem uma queda grave, ocasionada também pela crise
do escravismo, então a redução, né, do número de escravizados, bem como a elevação dos preços dos escravizados que passaram a ser comprados a partir de então, vai fazendo com que a crise ela se aprofundasse, e dentro desse contexto a gente vai ter a crise política, né, que começa a colocar a própria figura do imperador como parte também desse processo de crise, né? Então o que vai acontecer? No século III, como eu falei, o exército romano ele vai ganhar uma importância bastante grande ao longo desse período, né? Então muitos dos imperadores eles governavam com o apoio dos generais, né, dos líderes das legiões. E isso vai trazer uma consequência muito grave para o Império, que é justamente a disputa desses generais, né, das legiões romanas, para assumir o poder, né, para se autoproclamar imperador. Então, esse período ali, ó, a gente vai ver, entre 235 e 284, quer dizer, meados do século III, a gente vai ter um momento que ficou conhecido como anarquia militar. O que é isso? Vários generais vão se autoproclamar imperadores, né, e vão disputar esse poder, o que vai levar entre esse pequeno, aproximadamente 50 anos, o assassinato de pelo menos, né, 19 imperadores, né? Então Roma só entre 235 e 284 teve aproximadamente 19 imperadores. Nenhum deles conseguiu governar de fato, né? Então se autoproclamavam e aí em seguida eram assassinados. Havia disputa entre legiões, e aqui é importante destacar isso, né? As legiões romanas elas não são como o exército que a gente conhece hoje, né? Que é como se fosse uma força só integrada. Existiam as legiões, mas as legiões elas eram divididas por unidade, né? Então cada unidade ela era razoavelmente independente das outras e elas só deviam, enfim, lealdade, obediência especificamente aos seus generais e ao imperador, né? Então isso acabava gerando aí um conflito também entre essas legiões. Então a busca por esse poder, né, a tentativa desses generais de se autoproclamarem imperadores, de chegarem ao poder de fato em Roma, vai na verdade produzir um período bastante instável em Roma, porque muitos desses generais que se proclamavam imperadores não tinham apoio político, não tinham influência, não conseguiam governar e praticamente não existiam nenhum tipo de, vamos dizer assim, ação dentro do próprio Senado romano. Então, é um período em que Roma, entre aspas, né, perde ali a sua administração, né, já que está dentro desse processo de disputa, né, uma crise política que vai, de certa forma, agravar ainda mais os problemas sociais que Roma já vinha vivendo lá desde então, né? Então, quer dizer, o exército, instituição vital para a manutenção da ordem social, enfrentou contraditoriamente uma gravíssima crise interna. A disputa entre os generais por maior influência política, principalmente no século III, refletia a própria desorganização socioeconômica do Império, que tendeu a agravar-se com o início das migrações bárbaras. Então, olha aí, a gente já falou que Roma vivia uma crise econômica grave, decorrente do fim das guerras de conquista e aquilo tudo lá. Vivia a crise do escravismo, né? Uma sociedade como a sociedade romana, que era extremamente dependente, né, da mão de obra escravizada, passa a ter cada vez mais o número de escravos reduzido. A gente vai ter a chamada anarquia militar, a disputa política entre imperadores e generais que queriam chegar ao poder, agrava isso mais. E aí a gente ainda vai ter, e a gente vai comentar isso mais para frente, um período, né, que marca aí, principalmente a partir do século III, século IV principalmente, as chamadas migrações bárbaras, né, povos que viviam nas fronteiras do Império, ou faziam ali, né, divisa com o Império, vão passar a migrar, e aí alguns vão passar a entrar no Império Romano, seja pelo lado pacífico, seja pelo lado violento. Então, veja como Roma, né, você tem essa série de fatores que vão se aprofundando ao longo dos séculos. E aí também, né, os imperadores daquele momento vão procurar saída para essas situações. Então, já em 285 a gente vai ter lá a chegada do imperador Diocleciano, e aí o Diocleciano resolve então tomar medidas para tentar conter a crise política, né, e consolidar a administração do Império, recuperando
o poder, né, para os imperadores. E é nesse processo que o Diocleciano ele vai estabelecer uma série de tentativas de divisão do Império Romano, né? Porque o que se via é que um imperador, né, apenas tendo seu poder concentrado, principalmente em Roma, dificultava a administração do restante do império, que possuía um território muito extenso, o qual, né, se distanciava muito da própria figura do imperador. Então, na tentativa de solucionar esse problema, o Diocleciano vai propor uma série de reformas aí que visavam dividir esse império para que a presença do imperador ela fosse sentida de forma mais efetiva. Então, primeiro ele divide em 2 partes, né? Depois ele divide em 4 partes, dando origem à chamada tetrarquia, que a gente vai comentar mais lá na próxima aula. Então, basicamente, o que o Diocleciano queria fazer é isso, né? Reduzir o tamanho da área que era administrado pelo imperador. Então, para isso, ele vai dar origem aí aos 4 imperadores, que é o período conhecido como tetrarquia. A gente vai falar isso mais para frente, tá? Então, é isso, né? Aqui é só para a gente poder ter uma ideia. Então, as legiões romanas, aqui eu coloquei essa imagem só para ilustrar. As legiões romanas elas eram o braço armado do império, era o braço armado do próprio imperador, já que o imperador dependia bastante dessas legiões para fazer cumprir suas vontades, né? Então, com a anarquia militar, a própria, vamos dizer assim, o braço direito do imperador, de certa forma, começa a se voltar contra ele na medida em que generais passam a almejar estar no cargo do imperador e, para isso, vão usar dos meios necessários, né? Vão literalmente assassinar uns aos outros para disputar esse trono. E isso refletia, claro, né, a própria desorganização na qual o Império ele se encontrava lá no século III. Né? E aí, como eu falei, isso não acaba aí, vai se agravar ao longo dos séculos e vai levar à queda do Império Romano do Ocidente. Né? Então aqui, né, a tetrarquia, né, o símbolo aqui da tetrarquia romana, vivida ali durante o período do Diocleciano. Ok?